coisa que é muito comum a campanhas antigamente, que era a questão do medo, né? E que eu acho que reflete muito bem a forma como as pessoas estavam reagindo, né? Porque assustou muito, né? Foi algo que surgiu muito repentinamente, ninguém entendia bem como era, se alastrou muito rápido e tomou proporções, né, mundiais em poucos anos. E aí as campanhas são feitas por pessoas, né? E eu acho que as pessoas, muito assustadas, vão produzir esse tipo de material. E aí eu acho que, já puxando para o gancho, né, do debate de como podem ser mais efetivas, é a gente entender, né, que a gente está num momento diferente da epidemia, justamente para a gente não cair nesse lugar de reagir com medo, né? A gente sabe que a juventude hoje não reage bem ao medo, ela não quer ter imposições feitas a ela, né? Então esse tipo de campanha pode acabar saindo pela culatra até. As campanhas hoje, né, pelo Ministério, ela não está vindo com essa referência de medo. Mas a mídia transmite muito isso, né? E isso acaba impactando nas vulnerabilidades das juventudes, né? Até porque, como o Gabriel colocou, a juventude ela não lida com esse medo, né? Até porque também não é uma referência dela, né? A juventude de hoje não é a juventude da década de 80, né? Da década de 90, que viveu aquele boom da AIDS e que as pessoas queriam se prevenir de diversas formas, e uma das formas foi a questão do preconceito, do medo, né? E essa juventude hoje não está nessa vibe, né? Então, eu penso que as campanhas hoje ela tem que vir muito mais num viés de falar quais são as metodologias de prevenção e esse jovem optar por qual ela quer utilizar. Eu tenho uma experiência pessoal que conta muito essa diferença, que é, bom, por causa do Science Blogs, por causa de falar as coisas lá, eu acabei fazendo um canal de YouTube que se baseou no que eu já tinha visto com Science Blogs que não funcionava bem, que é falar com as pessoas na mídia onde elas estão. Eu acabei levando isso para a sala de aula num curso de graduação aqui da USP. A gente pegou um curso de Ciências Biomédicas, de primeiro ano, segundo ano, de Virologia, e falou para eles, olha, vocês vão estar divididos em grupos e os grupos vão ter que fazer um artigo e depois um vídeo sobre problemas relacionados com vírus que têm importância recente. E um desses grupos era o grupo que ia falar de transmissão de HIV entre jovens. E para saber o que falar no vídeo, eles resolveram perguntar para as pessoas. E o grupo ficou horrorizado, porque viu que quase todo mundo que respondia o questionário não fazia ideia do que é a profilaxia pós-exposição, a PEP, não conheciam, então realmente. E boa parte das pessoas também não sabia que é possível fazer de graça o teste de HIV. E achavam que tinha que doar sangue para poder fazer o teste. A gente tem um ponto que é legislativo, né, da concepção que está no nosso Congresso hoje, que influencia nas decisões que o governo vem desenvolvendo na questão do HIV e AIDS. Né? Então, acho que tem essa questão de como que, não só a bancada religiosa, mas como o conservadorismo dentro do Congresso influencia nas ações de prevenção às DSTs e ao HIV. Né? Então, acho que a gente tem que levar isso também em consideração. Né? Qual é o papel que essa parcela da sociedade tem dentro do poder, né? E que influencia completamente o governo. Né? A gente tenha visto, independente de como que foi construída a campanha, enfim, a campanha das prostitutas, né? Das profissionais do sexo. Então, a gente viu como foi também a questão do material de educação contra a homofobia, né, que também foi barrado pelo governo por conta de uma pressão religiosa do Congresso. Então a gente tem que também levar essas coisas em consideração, que isso acaba atrapalhando muito as políticas públicas que o governo tenta desenvolver. Quando a gente fala do jovem, a gente não está falando de um jovem só, né? E existem jovens que são religiosos, existem jovens que têm o Padre Fábio de Mello como um ídolo. Então é muito importante falar com essa juventude também, né? Principalmente porque se a nossa juventude, e digo eu e Pierre, né, enquanto homens homossexuais, se a gente entende da realidade do HIV por sermos portadores e falamos disso com os nossos amigos, talvez para as pessoas que vivam uma religião mais conservadora, o conselho talvez seja exatamente o oposto. Né? Se resguarde, porque, né, não é para usar camisinha, né? Tem umas coisas estranhas surgindo aí. Então tem que chegar nesse público também. Né? Inclusive tem muita igreja que tem pastoral da AIDS, que tem trabalhos fantásticos assim sobre HIV e AIDS, e é aquela coisa, o HIV não discrimina, tem que chegar em todo mundo, né? Se não vai falar para um, vai falar para outro, e todo mundo tem que ser contemplado. Eu também concordo com o Gabriel, quando a gente tem que também dialogar com essa
parcela da sociedade, né? Porque eles estão dentro da igreja, muitas vezes eles escutam os pastores ou os padres, enfim, e muitas vezes esses padres pegam para eles não os transarem, né? Se abster completamente na prática sexual. Mas a gente sabe que eles transam, né? E aí eles não têm nenhuma orientação. Lá no Projeto Boa Sorte, toda semana a gente lança um clipping de notícia, então a gente recebe tudo que é lançado na mídia. E a gente vê que, de fato, tem um número muito grande de matérias e artigos, reportagens saindo na mídia a respeito disso. Mas a mídia lança muito, né? E às vezes não aceita muito bem essa questão da correção, né? Não tem essa preocupação com a revisão, com a edição. Recentemente, saiu uma matéria sobre um livro de uma tese de mestrado que o autor fez entrevista com 10 pessoas, né? E aí saiu uma matéria dizendo que jovens com HIV não usam camisinha, né? Uma entrevista com 10 pessoas foi suficiente para o jornalista interpretar que isso era um painel no Brasil. Isso foi um absurdo. A matéria na fonte foi retirada no ar, mas está disseminada em vários portais, né? E o pessoal continua replicando e aí não adianta. E isso é muito difícil de frear, né? Eu até hoje condeno a Super Interessante, que é uma revista ótima para várias coisas, mas especificamente para uma reportagem que eles colocaram do Peter Duisberg, falando que o HIV não causa AIDS. Não, a reportagem de cura nem vou entrar na discussão, mas eles colocaram isso e até hoje eu recebo pessoas falando, olha, mas isso aqui, olha o pessoal falando aqui, que um prêmio Nobel falando que o HIV não causa AIDS, com argumentos que já são inválidos há 30 anos atrás.